eu recebo a jornalista Joyce Ribeiro, que será mediadora do debate de Aparecida aqui da CNBB, que vai ser transmitido pela TV Aparecida, não amanhã, na próxima quinta-feira, às 9h30 da noite. Muito prazer, Joyce Ribeiro. Prazer estar aqui com você. Você esteve em vários programas meus, inclusive aqui no Manhã Leve. Isso, já agora estou retornando. Vem como nossa parceira. Exato, uma alegria como mediadora do debate da TV Aparecida, que será agora no dia 20, para a gente ouvir, saber mais das propostas dos nossos e vai candidatos. ser o primeiro. Ontem saiu que o PT, né, se posicionou. Sim. E o Haddad é o candidato pelo PT. Eu acho que vai ser o primeiro debate que a gente vai ver um melhor posicionamento dos candidatos, porque antes ninguém sabia se o Lula ia, o Lula não ia. Exato. Havia essa indefinição que acabava dando muita dúvida para o eleitor, não? Porque, na realidade, quais são os candidatos efetivos? Agora, a partir de ontem, houve a decisão de que, pelo Partido dos Trabalhadores, né, que usou até o limite do prazo para levar a público uma conclusão realmente de todo esse processo de permanência do Lula na candidatura ou não, seria realmente o Haddad. Agora ficou definido que o candidato do PT é o Haddad. E temos uma dúvida agora, né? Porque o Bolsonaro foi o primeiro, inclusive, a falar que vinha, né? Que viria, né? De Aparecida. Só que a gente sabe o que aconteceu, que ele saiu da UTI, isso, continua hospitalizado. Mas a gente não sabe, não sabemos. Exato. Né? Depois desse episódio lamentável. E muito triste para a nossa democracia, fica a dúvida de como será essa eleição, com Bolsonaro na disputa, mas fora das ruas, fora da corrida eleitoral propriamente dita. E agora, os próximos dias serão decisivos, né? Porque a campanha, ela acabou se colocando às claras agora, o que a deixa ainda mais atípica. Já tínhamos uma campanha, uma corrida eleitoral atípica. Agora temos Haddad, efetivamente como candidato, lançando essa candidatura praticamente há um mês. Do dia da votação. Exatamente, porque é 7 de outubro. Exatamente. É menos de um mês. Menos de um mês. Estamos no dia 12. E ele lança oficialmente essa candidatura nas ruas. Como será essa transferência de votos? Como isso mexe na movimentação dos outros candidatos? Já que já havia pesquisas elaboradas, feitas sobre as intenções de votos, num outro cenário. Então, começamos uma nova etapa dessa corrida eleitoral já tão diferente. Mediadora, como você está se preparando? Quais são os desafios? Porque a gente sabe que os candidatos não são fáceis, né, gente? Todos os candidatos, eles querem falar e não respeitam, às vezes, o mediador. E você é uma pessoa muito delicada, mas firme. E vai ter que... Sim, o debate ele tem regras rígidas que foram aprovadas pelas equipes de todos os candidatos. Então, já com esse conhecimento, todos se propõem a seguir essas regras. E isso se propõe. A gente sabe que, na prática, eles tentam usar outros artifícios. Um tenta falar mais, um tenta exceder o tempo, invadindo o tempo do outro. E nada disso será permitido. Então, nós seremos bem rígidos nesse sentido e, tendo necessidade, tomaremos as medidas. Como que vai ser? É promovido pela CNBB, esse debate. Vão ter jornalistas perguntando também? Sim. Os representantes da CNBB também perguntando? Sim, teremos um representante da CNBB que fará uma pergunta inicial, que será respondida por todos os candidatos. Depois, temos a fase de candidato perguntando para o outro candidato. Um sorteio que eu farei ali, ao vivo, mostrará qual candidato fará a pergunta, qual vai responder, com direito à réplica e direito à tréplica. E, posteriormente, perguntas de jornalistas convidados pela casa, pela CNBB, que farão também perguntas destinadas a cada candidato. Ontem saiu uma pesquisa do Ibope e segunda-feira do Datafolha que conseguiu posicionar um pouco o eleitor. E nessa pesquisa me chamou muita atenção, eu não sei exatamente, mas assim, eu vi que saúde é um problema muito grande, que os brasileiros se preocupam. Aí depois, na sequência, vem o problema da segurança. E depois
mais para baixo veio a educação e corrupção. Sim. Nessa grande epopeia da Lava Jato tudo que está fazendo contra a corrupção, o Brasil e a Lava Jato, é meio estranho essa corrupção, tá bem... Eu vejo um posicionamento mais claro do eleitor no sentido de queremos propostas, precisamos sair do buraco, precisamos de um candidato que apresente direcionamentos. É isso que a população quer. O debate em torno da corrida eleitoral ficou muito focado na questão da corrupção, por causa dos casos que a gente já conhece, que você inclusive do Lula, aqui, que não é a questão limpa, do Lula, a questão da própria eleição atípica, um candidato preso que tenta levar uma candidatura até o fim, já com uma impossibilidade discutida previamente, porque desde sempre já se sabia dessa impossibilidade, da própria questão da ficha limpa, mas cobrou-se muito durante, agora mais recentemente, né, com a proximidade da votação, quais são as propostas desses candidatos? Não, os debates giravam muito em torno de como será essa eleição, mais do que eles estão se propondo a fazer na prática. E isso acabou sendo uma demanda muito recorrente dos eleitores. Queremos propostas, o que vocês vão fazer? E essa pesquisa, a Ibope, ela retrata justamente isso. O eleitor, ele está focado em direcionamentos. É isso que a população quer. Por isso que o debate é tão importante. Então, a gente tem um primeiro tema aqui, que é a saúde, que é o primeiro tema que saiu na pesquisa, que as pessoas estão muito preocupadas. E nós temos também uma manchete ligada à saúde do Correio Brasiliense. O SUS completa 30 anos impactado pela falta de médicos e remédios, que é assustador. A gente tem essas notícias não só do Correio Brasiliense, toda hora, que é uma demanda muito grande da pessoa, do cidadão. Que acessa o serviço de saúde. Sabe que tem um elemento também curioso, que retrata muito a nossa sociedade? O nosso eleitorado é muito feminino. Sim, mais de 50%. Mais de 50%. E são as mulheres que geralmente lidam com o cuidado da saúde da família. Então são elas que num primeiro momento, num primeiro passo, têm acesso a toda a dificuldade, né, de se buscar um tratamento de saúde no serviço público. Inclusive para os filhos, para as mães, para a família inteira, né? Porque é a mulher que acaba levando todo mundo quando tem alguma necessidade de saúde. Então, muito desse reflexo, o reflexo de um eleitorado tão feminino, espera-se que tenha elementos da necessidade da área da saúde muito evidentes. E as pesquisas mostram isso também. Inclusive, muitas pessoas, por causa da crise econômica, não conseguem mais pagar o convênio. Exatamente. Ou perdem por causa do desemprego, né? Aquele trabalhador que sempre teve pela empresa, o plano de saúde acaba perdendo, porque a gente tem 13 milhões de desempregados. Exatamente. Ou porque ele não consegue mais pagar, porque a gente sabe que com a idade também, os convênios cada vez mais altos, caros. Para se manter um plano familiar, se a gente for tomar por base o salário mínimo, é completamente inviável. E o SUS, a gente sabe que tem médicos que fazem verdadeiras mágicas lá, às vezes sem medicamento, sem gás, sem luva, sem absolutamente... as mínimas condições de trabalho. A gente sabe que temos guerreiros no SUS, médicos muito bons e que fazem das tripas coração. Em muitos hospitais, nós temos muitos hospitais de referência. Sim. Por isso que a questão do planejamento também sempre cai muito no debate. Não, nós precisamos de mais hospitais, nós precisamos gerenciar bem os hospitais que temos, porque temos um número, eu converso muito com médicos nos telejornais, e o que eles me relatam é quase sempre isso, de que nós temos uma rede pública muito abrangente e que ela é referência em muitos países do exterior, mas nós temos um planejamento muitíssimo precário, que inviabiliza o bom uso de toda essa rede. Inclusive, o Ministério da Saúde
Bom, aí é outra coisa. Porque deveria ser médicos também à frente. Aí eles loteiam pelos partidos, né? Então, os ministérios são dados não por causa da competência, mas porque o partido tem que estar lá em algum ministério. Aí... E esse é um outro questionamento que o eleitor deve fazer para esse candidato. Como será a questão da distribuição dos ministérios durante a sua gestão? Nós teremos técnicos ou nós teremos uma distribuição de acordo com os interesses políticos que passam longe do interesse da população. Exatamente. Então, o próximo tema, vamos lá, podem colocar. Brasil está perdido há 2 décadas no ensino médio e caminho segue incerto. Esse tema, ele está ligado à educação. Educação, que é uma das nossas... que é a nossa prioridade, não? E recentemente, nos últimos 15 dias, nós tivemos 2 indicadores de educação que colocam o Brasil em posições muito tristes. A questão do ensino médio está muito precária no nosso país. As notas em português e matemática nos colocam em índices baixíssimos. E o ensino fundamental, que são os primeiros anos de estudos dentro da grade toda, também traz números muito baixos de aproveitamento. 50% da população brasileira não consegue concluir o ensino médio. Então, nós temos uma população de pessoas que interrompem o estudo na adolescência. Esses números mostram o tamanho do problema de um governo que não coloca a educação como prioridade. Então, avaliando tudo isso, um governo que não coloca a questão da educação lá em cima, não tem como levar esse país adiante. Porque a gente sabe que em vários países, inclusive, quando houve mudanças, foi através de investimento maciço na educação, na formação de professores, na boa remuneração desses professores. É que nem os policiais, que tem, né? A gente vai chegar a esse tema aí, que é a segurança, né? Você tem que pagar melhor os policiais. Exatamente. Não tem como. De onde virá o nosso desenvolvimento. Você que foi repórter há muitos anos, você sabe. Eu já fui em casa de policiais, isso há 20 anos atrás, que você ia na cozinha, tinha um pouquinho de arroz, um pouquinho. Como que o policial desse se sente motivado, ver o seu filho, às vezes, sendo privado? É muito complicado. Passando necessidade, colocando a vida em risco, sendo, muitas vezes, aliciado pelo crime. Exatamente. É muito complicado. Vamos ao próximo tema, que é justamente a segurança. Feriadão no Rio de Janeiro tem registros de violência, tiroteios e prisões. Não é só, assim, temos um problema grave no Rio de Janeiro, mas não é só no Rio de Janeiro. Você que apresenta um jornal brasileiro nacional, você sabe que não é assim. Pois é, com o cerco mais fechado nas grandes metrópoles, a tendência nos últimos anos, relatada por especialistas em seguranças que nos trazem essas informações, foi de que o crime organizado se espalhou pelo Brasil. Então não tem mais essa coisa de São Paulo e Rio de Janeiro, né, mobilizam a questão do crime e outros países são mais seguros. Essa sensação de segurança, então, ela está presente em todos os estados. Lugar, né? A gente tem estados do Nordeste dominados pelas facções criminosas que migraram em busca de mais espaço para atuação. Então, é um problema geral que também vai ter que ser enfrentado com um pulso firme pelo próximo governante e com estratégias muito bem elaboradas. Os problemas, eles não são fáceis de se resolver e sem o planejamento muito técnico e muito específico, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Com certeza. Vamos ao próximo tema. Deixa eu ver qual que é o próximo. Pode colocar. Crise adia o sonho da casa própria. Outra questão... Que é a moradia. Importantíssima, o sonho, né, de todo cidadão, de todo chefe de família, que é ter a casa própria. Recentemente, a gente tem também falado muito e debatido muito a questão de que muitos programas de habitação popular estão simplesmente paralisados
por problemas relacionados à investigação de corrupção e por falta de financiamento, porque o dinheiro usado foi desviado para outros fins que estão sendo investigados. E com isso, milhares de casas populares estão simplesmente ou paradas ou com obras deterioradas. Ou seja, além do dinheiro investido estar sendo perdido, a outra parte do dinheiro, que seria para a conclusão, foi perdida. Aliás, também. Várias obras, porque temos empreiteiras e empreiteiras envolvidas. Sendo investigadas com seus cabeças presos e com muitas obras paradas. Quer dizer, quem paga sempre essa conta é a população. Né? É a população de baixa renda. E é pensando em tudo isso que a gente tem que ser cada vez mais criterioso e mais seletivo. Eu acho que essa é uma oportunidade do eleitor, é uma oportunidade do cidadão brasileiro de usar aquilo que a gente tem a nosso favor, que é o maior acesso à informação para escolher aquele candidato que realmente condiz mais com as nossas expectativas. Exatamente. Acabou, a gente não tem mais o direito e temos o dever como cidadãos de fazer uma escolha cada vez mais consciente. Então, mas Joyce, vou te falar o seguinte, muita gente deve estar pensando, falando assim, mas espera aí, ele fala no debate que vai fazer isso pela segurança, isso pela saúde, isso pela educação. E não faz. Sim. Eles falam que os governos têm muita dívida, isso, que o governo anterior... Enfim, a população, ela tem que ser otimista, mas ao mesmo tempo ela não sabe se aquela pessoa está falando o que realmente ela pretende fazer. Sabe uma outra... Como a gente sai disso? Uma outra colocação muito importante que eu recebo dos meus entrevistados, a gente foca muito na escolha do executivo e deixa em segundo plano a escolha do legislativo, que são os que deputados, senadores. Deputados, senadores, os que legislam, que fazem as leis, que é tão importante quanto a escolha do legislativo. O presidente, o governador, o prefeito não consegue governar sozinho. Não. Esses governantes escolhidos precisam do apoio de outros legisladores parlamentares que darão a possibilidade, a base para que as decisões do executivo aconteçam. Então, saber em qual deputado eu votei, saber em qual vereador eu votei, é importantíssimo para ajudar nessa eleição. E ter um pouco mais de consciência do cenário. Votar, talvez, o voto estratégico, votar num representante do executivo sem base, sem apoio, pode ser um problema. Então tem que analisar tudo. Tem que analisar. E também temos que ver o que o candidato fez no passado. Anteriormente. Vá lá. Hoje nunca foi tão fácil pesquisar. Exatamente. Nunca. Inclusive que tem agências de notícia que o candidato fala X, eles colocam. Não, isso não está Até errado. aplicativo tem hoje. Tem. Agência Lupa, que é uma agência muito boa para você ir pesquisar. Para você pesquisar o passado. Com quem esse candidato está? Quais são as pessoas, os outros políticos que cercam esse candidato? Quais são as associações, as aproximações que ele fez, com quais objetivos? Porque a política parece muitas vezes muito distante da gente, mas ela está tão presente e tão no nosso dia a dia que ela acaba sendo mais fácil do que a gente imagina. Um pouco de disposição para acompanhar, né? Para analisar, para anotar. Não, eu votei nesse ele prefeito, fez isso, votei não nesse fez. deputado, votei nesse governador. Nas próximas eleições, se ele te desagradar durante o caminho, você não pode continuar, você não pode perpetuar. Isso aí mesmo. Então é uma prática. A democracia é um exercício. Sim. E nós estamos aprendendo com esse exercício. Até porque tivemos problemas de corrupção seríssimos e não queremos mais esse tipo de governante. E nós somos parte operante e atuante desse corresponsáveis. Não adianta ficar falando de político e também não votar direito, não né? Votar. A gente tem mais um tema, o último tema, vamos lá. Má notícia, corrupção não conta na hora do voto. Exatamente o que a gente falou aqui no começo da discussão. Pela essa pesquisa no Ibope, a corrupção não é prioridade.
a gente podia traduzir assim, se ele faz, né, tem aquele jargão, se ele faz, então tudo bem que ele foi corrupto numa época. E aí? Não, a nossa história recente mostra que a forma como o dinheiro público é usado, ela é tão importante quanto o que é feito com esse dinheiro público. Sim. Então, uma ação não isenta a outra. O governante escolhido, ele é colocado naquele cargo para cuidar do bem público em todas as esferas. Isso significa cuidar de todas as questões, né? Que a gente falou aqui, saúde, educação, habitação, tal, e cuidar do dinheiro que fará tudo isso, porque esse dinheiro é nosso. Então, ele não pode ser desperdiçado e desviado em outros caminhos que não sejam realmente aquilo que ele se destina. Então vamos fiscalizar, né? Então, fiscalização. Não. Exatamente. Não tá no páreo quem é corrupto, porque quem é corrupto uma vez vai ser corrupto em outras vezes. E fala-se muito, Maria, em renovação na política. Como essa renovação vai acontecer de forma efetiva, se não por conta da nossa atuação, por conta do eleitor, por conta e às vezes o eleitor cobrança. fala assim, só eu votando não vai adiantar. Mas se todo mundo pensar que votando e escolhendo bem a gente vai transformar, a gente vai transformar. Toda a movimentação em relação à mudança, ela é positiva. Claro. O que a gente não pode é alimentar erros do passado que a gente já sabe Exatamente. onde nos Até para levarão. construir o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, das próximas gerações. A Joyce Ribeiro estará aqui fazendo o debate, sendo mediadora do debate que é promovido pela CNBB, sem ser amanhã, na outra quinta-feira, 9h30 da noite, transmitido pela TV Aparecida. Pela TV Aparecida, todos podem também acompanhar pelas redes sociais, estamos fazendo uma grande movimentação pelas redes para que os comentários de quem está em casa possam ser acompanhados. Você então, baixa, pelo Twitter, você baixa por qualquer loja o nosso app, o aplicativo Aparecida, e lá você tem rádio, TV, tem tudo. Isso. Pelo Twitter, você sabe qual que é? É o Debate Aparecida, hashtag Debate Aparecida, a partir de agora já pode hashtag Debate, aquele joguinho da velha, Debate Aparecida. E pelo a12.com. Exatamente. Muito bom, Joyce, adorei. Muito obrigada, falar de política com você. Olha, a Joyce, ela tem 1,80 m de altura. Tô sempre sentada, né? Aí quando levanta da bancada, esse mulherão. assusta. Meu Deus, não 20, assusta. então. É um grande prazer.